Boa noite, estamos iniciando mais um programa Conecte Saúde ao vivo pela TV Sul Educativa. É a sua oportunidade e a minha também de assimilar todos os conhecimentos relacionados às mais variadas áreas da saúde. Hoje eu tenho o prazer de ter em nossos estúdios Viviane Martins Zayat, fisioterapeuta. Seja bem-vinda, Viviane, ao nosso Conecte Saúde. Obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de aproveitá-la ao máximo e esclarecer os nossos telespectadores. Você que está nos assistindo pode fazer a sua pergunta. O tema de hoje é incontinência urinária. O que a fisioterapia pode fazer? Você vai conhecer tudo, o que é a incontinência, quais são as suas causas, tratamentos, como que a fisioterapia pode auxiliar na incontinência urinária. Viviane, para a gente poder começar, o nosso bate-papo, daqui a pouquinho a gente vai fazer um break, para que o nosso telespectador possa pensar na sua pergunta. O que vem a ser a incontinência urinária? A incontinência urinária ela é toda perda involuntária de urina, pequena ou grande quantidade, exceto, é lógico, em crianças, que ainda não tem esse controle, mas ela pode ser definida assim, como toda perda de urina involuntária. Isso tem tratamento? Isso tem tratamento, tem técnicas, tem prevenção. Então você que está nos assistindo, já pense a sua pergunta, a sua dúvida a respeito da incontinência urinária, que a Viviane Martins Zayat está aqui como fisioterapeuta para responder a sua pergunta. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais o mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito pra gente, principalmente a qualidade de vida, A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paraupeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Retornamos com o Conecte Saúde desta quinta-feira. Estamos ao vivo pela TV Sul Educativa, conversando com a Viviane Martins Zayat, fisioterapeuta. O tema de hoje, incontinência urinária. Viviane, a incontinência urinária, ela acontece de forma permanente ou de vez em quando, esporádica? Como é que você poderia classificar isso para a gente? Doutora André, a incontinência urinária, ela é mais nas mulheres, ela acontece mais nas mulheres, tendo um índice aí de 3 para 1. A cada 3 mulheres acometidas, apenas um homem convive com tem a incontinência urinária. Mas a incontinência urinária, ela não é um problema que não tem solução. Ela tem solução, tem cura e tem o tratamento adequado. Então, tratamento medicamentoso, tratamento fisioterápico, tratamento cirúrgico e algumas vezes cirúrgico e fisioterápico. Geralmente a paciente que chega pra gente, ela vem indicada então por um ginecologista ou por um urologista e a partir daí a gente dá andamento no tratamento. E como é que a gente consegue diagnosticar, Como é que se diagnostica? É simplesmente aquela dificuldade em, vamos dizer assim, em segurar a urina? Quais são os inconvenientes para uma pessoa que passa pela incontinência urinária, que tem essa dificuldade? Como eu disse, a incontinência urinária ela a partir do momento que se perde algumas gotinhas. Então ela vai de algumas gotas até a incontinência maior. Que acontece? Geralmente, quando a paciente chega no consultório, a gente vai fazer uma avaliação. Então, a gente vai fazer uma anamnese,
um exame detalhado de tudo o que acontece. Desde quando essa paciente tem a incontinência, quando começou, algumas vezes há meses, algumas vezes há anos, e a partir daí a gente tem essa descrição. Algumas mulheres relatam a incontinência de esforço, por exemplo, eu estou espirrando, estou com uma crise de tosse, então perco a urina nesse sentido. Ou então, algumas vezes, aquela incontinência de urgência, que a pessoa fala assim, nossa, eu tive vontade de fazer xixi, saí correndo, não consegui chegar ao banheiro. Então, a gente tem esses dois tipos de incontinência, mas cada caso é um caso e precisa ser tratado de maneiras diferenciadas. Geralmente, como eu disse, ela já vem com um diagnóstico do médico, mas é necessário fazer, inclusive, também o exame físico, a gente faz no consultório. O exame físico, a paciente fica geralmente na posição ginecológica, como acontece no consultório médico, mas o que a gente vai fazer não vai ser a avaliação de colo de útero, nada disso. A gente precisa saber, então, como que está o fortalecimento ou a fraqueza muscular, a fraqueza dessa musculatura. É importante ressaltar isso, né? Às vezes não se existe com clareza essa noção, né, de que toda essa parte, né, da pelve, tudo, a parte muscular é fundamental, né? Existe algo ali que pode ser desenvolvido ou pode se atrofiar também, né? Exatamente. O que acontece? O assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos que fica ali embaixo da bexiga, ele segura então a bexiga, todas as vísceras, né, e também é responsável ali pela função esfincteriana, então, né, o assoalho pélvico. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse assoalho pélvico, por N fatores, ele acontece de se soltar, né, de ficar mais flácido. Perfeito. Então, aí é onde entra o trabalho da fisioterapia. Tá. Nós temos aqui uma pergunta da Valéria, ela diz o seguinte: minha filha tem 9 anos e para mim ela tem incontinência urinária, ainda não foi avaliado por nenhum médico. Isso é possível? A incontinência urinária acontece pela idade? Então, eu acredito que neste caso pode ter a ver com relação à parte psicológica, emocional, porque como eu disse, a incontinência urinária ela acontece em adultos, né? É lógico, ela é uma criança que já passou da fase de fazer xixi na calça, mas eu acredito mais que tem a ver pelo fator emocional. Porque a incontinência urinária em si, ela está relacionada mais com essa parte muscular? Com essa parte muscular. Geralmente, a incontinência urinária na criança, de repente a criança pode estar tentando chamar a atenção de um problema que esteja acontecendo e a mãe não está percebendo, né? Não conheço essa criança, mas é legal levar em consideração isso. Esse detalhe. E é lógico procurar então o pediatra, né? Perfeito. Aí, Valéria, tá vendo? Você também que está nos assistindo, faça como a Valéria, envie a sua pergunta. Assim que a gente receber, nós vamos estar aqui esclarecendo com a nossa convidada, a Viviane. Viviane, então a incontinência é exatamente isso, é essa perda da urina de forma que não se pode controlar, incontrolada, né? E o que a fisioterapia, para a gente começar a entrar nessa parte, o que ela pode fazer? A partir do momento que se diagnosticou, né, a incontinência urinária, o que pode ser feito? Existe, por exemplo, algum exercício, algum aparelho para que tire essa dúvida do nosso telespectador? Então, a incontinência urinária tratada pela fisioterapia, ela vai atuar na seguinte questão. Os exercícios de cinesioterapia são exercícios que a gente ensina no consultório e a pessoa pode fazer, a mulher pode fazer em casa. Então, quer dizer, o dia que ela não vai na clínica, ela pode realizar os exercícios em casa e ela pode realizar para o resto da vida. Perfeito. Esses exercícios. A gente também tem os cones vaginais, que eles são feitos eles têm um pezinho. Certo. E esse pezinho, ele é introduzido na vagina, é como se fosse fazer uma musculação, né, para aumentar o tônus muscular. Então, a hipertrofia. Okay. Então, na musculação, você pega um pezinho e faz o exercício. Na fisioterapia uroginecológica também acontece isso. São introduzidos esses pezinhos e a mulher pode fazer movimentos
e tentar segurar várias vezes ao dia, tentar segurar esse cone. Então a gente tem a cinesioterapia, os pezinhos, a gente tem também o biofeedback, né, que a mulher ela tem uma resposta daquele movimento que ela está fazendo. Porque, doutora André, tem muitas mulheres que elas não sabem, inclusive, acionar essa musculatura. Elas não sabem da existência dessa musculatura, a não ser pelo parto natural, né, que sabe que a criança passa por ali. Então, elas não sabem da existência, da contração dessa musculatura. Acredita-se talvez que seja uma coisa involuntária, né? Uma coisa involuntária. Não se tem o controle. E seja apenas um canal de passagem, tanto do ato sexual quanto da criança, Perfeito. quando vai nascer de parto natural. Então, através do biofeedback, a gente consegue dar para essa mulher, para ela ver realmente, ter o retorno do exercício que ela está fazendo. E através de gráficos no computador e através do aparelho também, a gente fala, olha, mais um pouquinho, vamos esforçar mais um pouquinho, tal, e a gente vai dando, através de comandos verbais, ela vai entendendo e facilita bastante. E tem também a eletroestimulação. Okay. A eletroestimulação, ela vai, através de neuroreceptores, o cérebro a gente envia, né, vai ser enviado através desses neuroreceptores e o cérebro vai entender aquela corrente, aquilo que está acontecendo e manda a resposta de volta para fazer a contração mais eficiente. Perfeito. A Marilena pergunta com relação à gravidez. Se a gravidez pode acentuar ou causar a incontinência urinária. Marinesa, obrigada Marilena, obrigada pela sua pergunta. Uma pergunta muito pertinente, por sinal, doutora André. O que acontece? Com a gravidez, além de todos os órgãos internos que a mulher sustenta, né? Ainda tem o bebê, exatamente, que a cada dia vai crescendo mais e vai aumentando mais. E aí, forçando cada vez mais todo esse músculo, né, do assoalho pélvico para baixo, puxando para baixo mesmo. E aí é onde acontece, tem sim um trabalho maior nesse sentido. Dá para trabalhar, o ideal é que se comece antes com a fisioterapia para que tenha o fortalecimento. Okay. E aí, início da gravidez. Antes da gravidez. Okay. Mas depois também, durante a gravidez, é possível também trabalhar com essa mulher tentando o fortalecimento. Ok. Algo interessante também que me chamou a atenção, nós conversávamos aqui, né, antes de entrarmos no ar, com relação à possibilidade de se prevenir, né? Então está se falando antes da gravidez. Existe a possibilidade, de repente, eu não sei como que é a cultura da mulher brasileira, né? É interessante que você coloque para a gente. Existe essa preocupação das mães com as suas filhas, de algum treinamento? Isso é real? Pode acontecer? Pode-se fazer uma prevenção nesse nível? Como é que nós estamos em nível de Brasil com relação a isso? O que acontece? Tem realmente essa possibilidade, mas no Brasil isso não acontece. Não existe essa cultura. Você vê que o governo ele não incentiva o parto natural, né? A gente vê em outros países, em países do primeiro mundo, primeiro que a mulher não vai para uma cirurgia sem antes fazer a fisioterapia. Necessariamente ela passa pela fisioterapia antes e aí se não resolve o problema. Isso em outros países. Isso em outros países, Okay. Europa. Aqui no Brasil realmente não tem essa consciência, mas isso é uma coisa que devia ser passada de mãe para filha, né? Como a mãe explica para a menina como é que ocorre a menstruação, a primeira menstruação e outros assuntos nesse sentido. Tratar desse assunto também. Tratar deste assunto também. Ensinar como que deve ser feito, a importância de se fazer o fortalecimento dessa região para que se previna as doenças. Perfeito. Nós temos aqui mais uma pergunta, só as mulheres perguntando, né? Com certeza. Mas você que está nos assistindo pode fazer a sua pergunta, ligue para 3551-7458 ou se preferir, DR de doutor, drandretavares@yahoo.com.br. Nós temos aqui a Milene que pergunta se incontinência urinária é a mesma coisa de bexiga caída. Está perguntando para a gente. Então, a incontinência urinária, muitas vezes ela acontece porque a mulher tem a bexiga caída, né? Geralmente, a mulher que tem a bexiga caída, Milene, acontece
por conta dos partos. Geralmente ela teve mais de 1 ou 2 partos naturais. Então, o que favorece o caimento da bexiga. Por que que a bexiga cai? Porque o assoalho pélvico, os músculos do assoalho pélvico são, na verdade, são eles que caem. Okay. São eles que ficam frouxos e permitem que a bexiga desça. Permitem que a bexiga desça, exatamente. Perfeito. Então, o que acontece são fatores, né, isolados. Mas aí, o que acontece? Fazendo, então, a cirurgia, e a gente complementa com a fisioterapia, naturalmente, essa incontinência urinária, ela vai... Então, existe a possibilidade... tanto cirurgicamente como pela fisioterapia, de elevar ou de se manter essa bexiga. Isso. A gente imagina como se fosse uma rede, né? Esse assoalho pélvico. Perfeito. Então, o que o médico faz durante a cirurgia? Ele levanta essas pontas das redes, mas o miolo da rede, ele continua flácido. Ok. Né? Então, é onde a gente atua com a fisioterapia. Para exatamente dar esse complemento na cirurgia, no pós-cirúrgico. Perfeito. Nós temos ainda vários assuntos, várias abordagens. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, aproveite esse intervalo, pense na sua pergunta para a Viviane Zayat, está aqui com a gente, fisioterapeuta, falando sobre o tema incontinência urinária, algo que pode gerar aí situações muito desagradáveis. Nós vamos falar daqui a pouquinho, inclusive até o isolamento social, não é isso? Então nós voltamos em poucos minutos com o nosso último bloco do Conecte Saúde desta noite. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2000. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Confira o nosso Vai bater, bateu! É gol! Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde desta noite, conversando com a Viviane Martins Zayat a respeito do tema incontinência urinária. Viviane, nós temos aqui mais uma pergunta que acabou de chegar, da Roberta. Ela pergunta a respeito de obesidade. Se a obesidade pode agravar a incontinência urinária. Roberta, a incontinência urinária ela pode ser agravada sim pela obesidade, porque o sobrepeso ele faz a pressão puxando para baixo. Então é onde pode ocorrer sim a incontinência urinária. É uma predisposição para que a mulher tenha a incontinência. Existe alguma relação, por exemplo, de tumores
benignos ou malignos que possam ter alguma implicação na incontinência? De repente a pessoa não sabe que tem e descobre através da incontinência. Como é que seria isso? Existe sim, doutor. É por isso que é muito importante a mulher passar primeiro pelo médico. Ok. Porque o médico, ele vai filtrar isso, né? Existem também aquelas mulheres que vão diretamente ao consultório, à fisioterapia. Ok. Então aí depende de mim também fazer o caminho inverso. Falar, olha, o seu caso é um caso diferente, você deve ir primeiro ao médico para que ele possa identificar. Porque o que acontece? Alguns tratamentos que nós fazemos, por exemplo, a eletroestimulação, ela não pode ser feita se a pessoa tem um CA, por exemplo, de colo de útero. Certo. Né? E nós fisioterapeutas não estamos capacitados para identificar. Como eu te disse, nós não fazemos o toque. Perfeito. Né? O que a gente faz é a contração muscular. Trabalha-se a musculatura. Então é importante sim. Agora, voltando à pergunta então que você fez, se a mulher, se ela pode desenvolver incontinência por um câncer, certo. né? O nervo, de repente, eu acredito que sim. O nervo que inerva toda essa região é o pudendo. Então ele pode, de repente, ser afetado por um câncer lá na sua inervação, lá na coluna, gerar um problema que vai refletir lá na incontinência. Isso pode sim. Ok, é apenas uma dúvida. Com relação ao tratamento fisioterápico, são muitas sessões, é um tratamento longo, né? Já foi colocado que se trabalha com eletroestimulação, com os cones, né? Inclusive nós temos os cones aí, né? Vamos mostrar então quais são os cones, para que são usados, então, né? Esses cones, eles são de uso individual. Certo. Cada mulher tem o seu. Você percebe que eles são coloridos. Esse daqui a gente tem lá na clínica para mostrar, né, para as mulheres que vão começar com um acompanhamento. E cada cor é um peso. Certo. É uma graduação. Então a mulher, quando ela chega, ela vai começar com um cone cor-de-rosa, que você pode ver, ó, que ele é bem leve. Os pesos são diferentes. São diferentes, E aí, o que acontece? No consultório, a gente ensina essa mulher a colocar o cone, em que posição ele deve ficar e como ela vai fazer este treinamento. Tem que ser muito bem orientado. Tem que ser muito bem orientado. Aí algumas mulheres falam assim, mas às vezes me encontram na rua, eu vou fazer na minha casa, né? Como que eu vou? Não, primeiro a mulher tem que ir ao consultório, porque existem outros grupos musculares que a mulher pode achar que está fazendo fortalecimento do assoalho pélvico, mas na verdade não está. Que são os músculos da região abdominal, os glúteos e os músculos da região interna da coxa. Então, muitas vezes a mulher acha que está fortalecendo o assoalho pélvico, mas não está. Está fortalecendo esses tem que ser muito outros bem grupos. orientado. Então, tem que ser orientado e a partir do momento que a mulher aprende, aí sim ela vai fazer uso desses dispositivos em casa. Perfeito. Quer dizer que é um recurso. É um dos recursos. Para se tratar e para se prevenir também, né? Para fortalecer essa musculatura. Aproveitando, doutor André, algumas pacientes me ligam e outras chegam até meio envergonhadas lá no consultório. O que acontece? Muitas me perguntam, doutora, eu não tenho incontinência urinária, mas a senhora trabalha com pompoarismo? Né? Exatamente, o que é o pompoarismo? Então, Vamos lá. Pompoarismo é uma técnica milenar, né, que foi criada há muitos anos e ela é justamente a técnica para fortalecer essa musculatura, os anéis da vagina, né? Certo. Proporcionando então um melhor desempenho sexual, vamos dizer assim, tanto para a mulher quanto para o seu parceiro. Então tem essa possibilidade. Às vezes a mulher não tem a incontinência urinária, mas ela pode sim fazer um tratamento dessa musculatura vaginal que vai melhorar a sua vida sexual, que vai prevenir que ela tenha incontinência urinária. Então tudo isso é muito importante. E os cones, a eletroestimulação, ela foi desenvolvida baseado nisso, porque viu-se que as mulheres que praticavam o pompoarismo tinham menos incontinência urinária. Então foi através disso. Que acaba sendo uma técnica preventiva. É uma técnica preventiva. Perfeito. Exatamente. Com relação ao lado social, nós falávamos antes do nosso break,
É desagradável, né? Eu acredito que as mulheres acabam se afastando um pouquinho do convívio social em virtude dessa incontinência, porque gera uma série de problemas, né? Gera uma série de problemas e os problemas, eles vão além do fato de perder a urina, né? As mulheres, elas têm medo, elas acabam se isolando pelos motivos óbvios que são o odor causado pela urina. Ela tem medo de, por exemplo, ir ao supermercado, coisas simples como ir ao supermercado. Tem medo, de repente tem essa incontinência de urgência, preciso ir no banheiro, não consegue chegar nem quando está em casa, imagina fora de casa. Ela simplesmente não sai de casa. A gente percebe hoje a melhor idade, né? Aí nos clubinhos, e tem muita atividade. A pessoa mais velha hoje, ela não precisa, ela só fica em casa se ela quer, né? Porque ela tem muitas atividades. E isso a gente tem percebido, e isso realmente agrava muito a situação. E acaba se privando de uma série de situações sociais. E eu falei agora sobre o idoso, doutor André, mas não é só o idoso. A incontinência urinária, ela acomete as mulheres mais jovens também, por vários outros motivos. Existe uma relação hormonal ou não? Existe uma relação hormonal. Principalmente as mulheres, então, na gravidez, né? A relação hormonal, porque os hormônios, eles atingem também a parte de ligamento. Então, tem o músculo e tem também vários ligamentos nessa região. Então, a influência hormonal vai estar aí nesses ligamentos, que vão deixar esses ligamentos mais frouxos, proporcionando, então, a incontinência urinária. E também a mulher, quando ela está na menopausa, que também tem esse pico, né, de hormônios. Perfeito. Pela falta do estrógeno. Realmente um fator limitante, né? Muito grande. Limitante, e as mulheres não precisam conviver com isso. Hoje dá para se melhorar muito isso, né? Dá sim. E assim, é um tratamento um pouquinho invasivo, mas que a mulher pode ficar muito à vontade e não tem maiores dificuldades. Nós estamos no século XXI, Exatamente. né? Nós precisamos realmente descobrir as possibilidades de tratamento e não ter preconceitos. A gente está falando aqui muito de mulher também, mas a gente não pode esquecer dos homens, né? Os homens também apresentam incontinência urinária. Eles são continentes, de um modo em geral, mas, por exemplo, após uma prostatectomia parcial ou total, eles podem desenvolver a incontinência urinária. E a fisioterapia pode auxiliar também. Pode auxiliar também. Perfeito. Nós estamos percebendo um nível de conhecimento muito grande, né, da Viviane, apresentando um tema difícil de se apresentar, né, por esses motivos que nós estávamos falando agora há pouco. Mas eu gostaria de saber o seguinte: como profissional, apenas para que a gente converse sobre isso, como profissional, como se manter atualizado, o que a Viviane Zayat, fisioterapeuta, faz para se manter sempre atualizada? Porque eu acho que isso é uma resposta até para vários profissionais que estão aí no início de mercado, em várias profissões, principalmente a área de saúde. A gente está com mudanças constantes, né? O que fazer para estar sempre se atualizando e buscando resultados, né? Como você disse, doutor André, é primordial que esteja atualizado. Hoje, na verdade, é fácil se atualizar, basta a pessoa querer. Muitas pessoas saem da faculdade e falam, né, simplesmente, pronto, estou formado, vou começar a atender. Só que o mercado de trabalho, ele é seletivo. Com certeza. E só as pessoas que são mesmo dedicadas, que investem na sua educação profissional, que conseguem aí manter-se no mercado, né? Eu faço pós-graduação em Ribeirão Preto. Perfeito. Na verdade, a minha pós é em terapia manual, foge um pouquinho dessa outra área de conhecimento, mas a uroginecologia, a saúde da mulher de um modo em geral, é uma matéria assim que sempre me encantou muito na faculdade, é uma paixão assim de faculdade. E então eu tenho me dedicado bastante, tenho estudado bastante sobre o assunto também, mesmo porque em Guaxupé são poucos os profissionais, eu pelo menos não tenho conhecimento de outra pessoa que faça esse trabalho que eu faço. E eu acredito que, vendo muitas pessoas, né, que têm este problema, e eu falei, não, eu acho que eu vou entrar nessa área, eu acredito que seja que tenha um bom retorno financeiro, mas também
que a gente possa dar a nossa contribuição de alguma Maravilha. forma, né? E a fisioterapia, ela tem várias vertentes. Você pode trabalhar assim como a odontologia, Perfeito. você pode se especializar leque, em um né, leque que se abre. muito grande. Perfeito. Então você que está nos assistindo pôde perceber que a incontinência urinária é uma dificuldade, é um problema, mas pode ser tratada, pode ser acompanhada, pode ser minimizada de uma forma também preventiva, né? Conversamos aqui com a Viviane, muito obrigado Obrigada a você, pela sua doutor. presença, Eu que foi de agradeço. grande valia. Foi muito Tenho certeza bom. que você que está nos assistindo e terá a oportunidade de ver a reprise deste programa aos sábados às 15h30 e terça-feira às 18 horas, novamente com a Viviane Martins Zayat. Muito obrigado, obrigado a você e nós aguardamos pela sua fidelidade, pela sua audiência no próximo Conecte Saúde, na próxima quinta-feira. Até lá.